Olá a todos e bem-vindos à série de podcast do projeto Circular Ecobeam. O meu nome é Ana Mestre e tenho o grande prazer de moderar este podcast. Esta série de podcast encontra-se integrada no projeto Circular Ecobeam. O projeto está a desenvolver uma plataforma que faz uso da modelação de informação de edifícios, ou BIM, para melhorar a circularidade de edifícios novos e existentes, considerando os impactos do seu ciclo de vida. Este projeto é financiado pelos EA Grants e desenvolvido por diferentes entidades de Portugal e da Noruega. Como o nosso objetivo é, em última análise, melhorar a sustentabilidade do nosso ambiente construído, estamos a aproveitar esta oportunidade para nos conectarmos a diferentes peritos que estão a trabalhar para esse mesmo objetivo. No total, produzimos 4 episódios onde discutimos diferentes tópicos da economia circular, dos edifícios e da indústria de construção. Em cada episódio, temos um convidado do consórcio do projeto Circular Ecobeam e um convidado externo. O tema de hoje é pôr a construção circular em prática. Iremos discutir qual o contexto português em matéria de construção circular, conhecer os principais atores e quais os desafios que enfrentam. Interessa-nos também perceber o que motiva as empresas a investir em projetos circulares e quais os efeitos que essa opção tem na cadeia de valor. Hoje tenho comigo o Luís Cabecinha e a Laura Moreira. Luís é membro do consórcio do projeto e gestor de projeto de Vic Properties, uma promotora imobiliária portuguesa focada em propriedades residenciais nas grandes cidades de Portugal. Laura é a nossa convidada externa de hoje. É a fundadora de uma startup em turismo sustentável e circular. Mas antes de deixar que os meus convidados se apresentem, apenas algumas palavras sobre mim. Sou consultora na 3 Drivers, uma consultora ambiental com base em Lisboa, e faço parte do projeto Circular Ecobeam. Com formação em Engenharia da Energia e Ambiente, desde sempre que o tema da construção sustentável e circular de edifícios me motiva, em especial quando aplicada à renovação de edifícios existentes. Recentemente tenho-me tornado cada vez mais interessada nos temas da gestão de resíduos na construção. Quero agradecer aos meus convidados terem aceito o convite para estarem aqui connosco hoje, no último episódio desta série de podcast. Luís, gostarias de te apresentar? Bom dia a todos. O meu nome é Luís Cabecinha e, como a Ana disse, sou gestor de projetos na Vic Properties. Tenho uma formação base em Engenharia Civil e, após a conclusão do curso, tive a oportunidade de integrar equipas de direção de obra e fui desenvolvendo a minha formação com certificações em gestão de projeto. Tive 6 anos fora do país, na Irlanda e 5 no Reino Unido, e em 2018 regressei a Portugal por motivos familiares. Surgiu a oportunidade de me juntar à Vic, logo no início de 2019, para integrar a equipa que tem estado desde então a desenvolver o Prata Riverside Village, que é um projeto emblemático do Renspian Building Workshop, que está a criar um novo bairro em Marvila. Falando um pouco da Vic, trata-se de uma empresa que foi criada em 2018 e que, apesar de se catalogar como um promotor imobiliário, atua em todas as fases de desenvolvimento de projetos, desde a aquisição dos terrenos e planeamento, até à construção, venda e posterior gestão. O nosso core business é o desenvolvimento de projetos residenciais de grande escala, pelo que o nosso portfólio é constituído por apenas 3 projetos. O Prata Riverside Village, do qual já falei, e no qual temos uma área bruta de construção de 128 mil metros quadrados e ambicionamos construir 780 focos. A Matinha, com uma área bruta de construção de 245 metros quadrados, e no qual estão previstos cerca de 2 mil focos. E o Pinheirinho, com mais de 197 mil metros quadrados de área bruta de construção, e nos quais construímos um hotel de luxo, um boutique hotel, centenas de vilas, townhouses, num total de 965 unidades. Ok, obrigada Luís, é um prazer ter-te aqui hoje. Laura? Olá, muito boa tarde. Bem, antes de mais, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje junto a vós. Eu sou a Laura, sou cofundadora do projeto TELUS Rethinking Tourism. Sou formada em Psicologia do Trabalho e da Empresa e, mais recentemente, tive também formação em Economia Circular e em Turismo Regenerativo, que ainda é uma coisa assim muito recente. Sobre o projeto, isto é um projeto de paixão que nasceu em 2019. É um projeto que também é cofinanciado pela EA Grants e o nosso intuito é construir uma unidade piloto recorrendo à metodologia da economia circular e, portanto, chamada construção circular. É um projeto que está em curso ainda e, portanto, que tem como pilar, na sua gênese, a economia circular. Isto vai ser aplicado desde o design do edifício
aos materiais utilizados, à construção, aos equipamentos, mas depois também à utilização que será feita do espaço, sendo num contexto de turismo regenerativo, em que se pretende que as pessoas possam ter acesso não só a um local de férias, não é, de lazer, mas também a uma espécie de um laboratório vivo do que é a economia circular aplicada à construção e ao turismo. Obrigada, Laura. O teu projeto é realmente fantástico e é ótimo ter-te aqui connosco hoje para partilhares um pouco mais do que tem sido a tua experiência no terreno a aplicar a circularidade. A construção circular tem assumido cada vez mais destaque no setor da arquitetura, engenharia e construção nos últimos anos. São urgentes práticas que reduzam de forma significativa a utilização intensiva de materiais na construção, que representam metade de todas as matérias-primas utilizadas na Europa na atualidade. Existe também a questão sobre a produção de elevadas quantidades de resíduos de construção e demolição, os chamados RCD, tanto na construção de edifícios novos como na remodelação de edifícios. Atualmente, os RCD correspondem a cerca de 1/3 de todos os resíduos produzidos a nível europeu. Em Portugal, o cenário é ainda mais intensivo. Em termos de extração de materiais, só o setor da construção é responsável por mais de 70% dos materiais. O setor é ainda responsável por uma grande percentagem dos resíduos produzidos e a deposição ilegal de resíduos no ambiente, infelizmente, ainda subsiste. A nível europeu, diversas diretivas têm sido postas em prática na última década. A classificação dos RCD de acordo com a Lista Europeia de Resíduos, o Plano de Ação para a Economia Circular da União Europeia ou o Protocolo de Gestão de RCD. Em Portugal, a transposição destas estratégias resultou no Regime Geral da Gestão de Resíduos e no Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal, entre outros. É inegável que, em termos regulamentares, tem havido uma forte promoção de abordagens mais circulares na construção e que tem sido dada prioridade à redução e à reutilização de materiais. Apesar destes esforços, qual é a situação atual no dia a dia de quem tenta construir de forma mais circular em Portugal? Qual é a verdadeira implementação destas práticas no setor? É a estas questões que vamos tentar responder hoje. Para debatermos este tema, a minha primeira questão para vocês hoje é: quais são os atuais desafios em Portugal em termos de economia circular e como é que estes se enquadram no contexto europeu e internacional? Então, os desafios em Portugal da economia circular em geral, não só aplicado ao contexto da construção, primeiro é um desafio de conhecimento, ou seja, o conhecimento não está disseminado ainda de forma suficiente, ainda não é suficiente, para que toda a gente saiba o que é economia circular. Nós, desde 2019, que temos lidado com o setor da construção em específico, arquitetos, engenheiros, instituições, construtores, todas essas coisas, e de facto tem havido alguma evolução, não posso negar que tem havido alguma evolução. Em 2019, quando nós referíamos sequer a palavra economia circular, as palavras economia circular, não faziam a menor ideia do que era. Hoje em dia já, enfim, já existe aqui algum conhecimento. No entanto, falta muita disseminação de conhecimento aqui. Aliás, esse é um dos nossos objetivos com o projeto, não é só a construção em si, mas é a disseminação de conhecimento. Mas eu acho que falta aqui também muita participação do setor em específico, de ir aqui buscar players deste setor de construção em específico para que eles consigam disseminar a informação. Nós, em Portugal, temos uma tradição de construção que é em nada circular, pelo menos esta mais recente. Antigamente, quando se com as casas, aí sim eram utilizados materiais que eram mais circulares, mas, enfim, na história moderna da construção, em Portugal, é tudo menos circular. E, portanto, eu acho que antes sequer de olharmos para mais alguma coisa, acho que tem que se fazer aqui um esforço de educação, de passagem de conhecimento, porque existem já metodologias, equipamentos, formas de o fazer, que já são utilizadas em contexto internacional, mas que ainda não chegaram cá. Certo. É verdade, sobretudo realmente uma falta de conhecimento bastante grande no setor do que são estas práticas e mesmo das ferramentas que existem ao dispor, não é? Para facilitar a construção circular. Luís, tem sido esta a vossa experiência? Também sentes que há muita falta de conhecimento? Esse é um dos principais problemas. Aqui, a nível da VIC, sendo uma empresa relativamente recente, ainda poucos projetos, apesar da sua dimensão ser muito grande. Quando pegámos no prato, era um projeto que já estava muito definido, muito trancado. Nós estamos a executar algo que já estava definido e no qual não podemos alterar muitas coisas. Mas a nível dos outros projetos, temos tentado introduzir outros elementos. Olhamos com bons olhos para as certificações ambientais que podemos obter. É esse um dos objetivos que nós pretendemos trazer para os nossos projetos. Associado a essas certificações, para além de serem
digamos, um sistema de pontuação normalizado dos vários edifícios, por detrás dessa pontuação estão práticas também, não só, mas também de economia circular. É isso que nós pretendemos trazer. Ok, ótimo. Já agora, apesar de, pronto, vocês de alguma forma já terem respondido, a economia circular não é ainda uma forma de pensar muito portuguesa, pois não? Não, de todo. Eu acho que ainda faltam aqui muitos passos. Assim, temos muitos projetos, muita gente a trabalhar nisto, como vocês, não é? Por exemplo, a Secretaria-Geral do Ambiente e o EA Grants têm feito um grande trabalho neste aspecto. No entanto, lá está, esta informação ainda não passou para quem trabalha, de facto, neste setor, na construção. Quais é que vocês acham que são os principais atores hoje da economia circular em Portugal? Quem é que anda a desbravar o caminho? Então, players da economia circular em Portugal, temos alguns grandes, que já referimos, que é a Secretaria-Geral do Ambiente e instituições como o EA Grants, que neste caso é gerido pela Secretaria-Geral do Ambiente. Vocês, que obviamente estão a fazer também um grande trabalho de disseminação, o Build Collab, que está a fazer um grande trabalho de disseminação também, e depois temos coisas mais pequenas, mas que não são menos relevantes. Lembro-me, por exemplo, da Smart Waste, que trabalha há muito tempo na área dos resíduos de construção e que tem feito um trabalho impecável, super consistente. O Circular Economy PT, que é das coisas mais antigas que existe e que fazem um trabalho de formação e consultoria. O Bicircular, que é uma coisinha muito pequenina, mas a Mariana também tem feito imenso trabalho de divulgação. Isto são só assim as coisas que eu me lembro assim de repente. E depois existem vários estúdios de arquitetura. Lembro-me do CRU, que é, agora eu não me lembro o nome das raparigas, é a Tânia e a Filipa, exatamente, a Tânia e a Filipa, que desde sempre que trabalham com type e com metodologias muito mais circulares para a construção. A nossa arquiteta, a Catarina Pinto, que tem o Estúdio Terra Palha há mais de 15 anos e trabalha com bioconstrução, e, obviamente, por exemplo, a Associação Passive House, que também está no mercado há imenso tempo. Portanto, existe uma série de gente que, embora, sei lá, não tenha uma projeção mediática, no entanto, tem feito um trabalho consistente de raiz, porque depois esta gente vai passando informação e vão, por exemplo, estes estúdios de arquitetura vão trabalhando em parceria com engenheiros, que depois também são, enfim, alertados para este tipo de técnicas e para este tipo de informação e que começam também a trabalhar assim. Eu lembro-me, por exemplo, um dos engenheiros que trabalha connosco no projeto, foi uma recomendação da nossa arquiteta, encontrar alguém que faça estrutura, construção em madeira em Portugal não é fácil, porque as estruturas são sempre feitas com outros materiais e, portanto, toda esta gente tem trabalhado imenso e acho que devem ser reconhecidos por todo o trabalho que fazem, que muitas vezes é trabalho pro bono, não é? Mas que realmente tem, pronto, de alguma forma tem funcionado. Referiste muitas aliás, eu diria mesmo as principais instituições e pequenas empresas que estão neste momento a trabalhar, fazem realmente um trabalho de disseminação muito importante, que é o que é mais crucial neste momento. A verdade é que não temos ainda grandes empresas, não é? Atualmente com estas práticas. Há uma grande questão com as grandes empresas que é para os grandes projetos, as grandes construções não são circulares, porque tudo aponta para que a dimensão, aliás, temos agora o tema relacionado com o limit growth, que é o crescimento eterno da economia não é sustentável. Já dizia a Greta Thunberg há muito tempo, quando ela foi às Nações Unidas, que nós andávamos com histórias de encantar crescimento económico sempre. E, portanto, há aqui esta questão de que, e eu qualquer dia se vou ser processada por uma das grandes petrolíferas, mas nós ouvimos, e ainda este fim de semana ouvi coisas sobre a economia circular e a transição energética sustentável por grandes players que trabalham com combustíveis fósseis. Quer dizer que isto nem sequer faz sentido. Com quais destes atores é que costumam trabalhar mais? Trabalham com todos, com alguns mais especificamente? Sim, bom, nós, na VIC, sendo um promotor imobiliário, trabalhamos mais, para além das empresas que nos prestam serviço e são os nossos que fornecem materiais, com as câmaras municipais a nível dos processos de licenciamento. No entanto, nós estamos neste consórcio por convite de uma das empresas com a qual trabalhamos e olhamos para estes projetos piloto com muito interesse, porque depois uma coisa que nós temos para oferecer
é também, digamos aqui, uma dimensão de escala a estes projetos. Nós consideramos esta temática mesmo muito interessante e sentimos que temos que caminhar neste sentido. E temos uma grande vontade, não só de fazer este caminho convosco, mas também de provar que o caminho é este. Pretendemos sempre mostrar essa abertura de fazer esta caminhada. Portanto, os atores acabam, de todos os que foram referidos pela Laura, neste momento, em concreto, estamos a trabalhar com country drivers, com pessoas do Build Collab. Pronto, nós trabalhamos obviamente com a Secretaria-Geral, que nos tem dado aqui uma grande ajuda. Não posso deixar de referir a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, que tem sido a entidade mais prestável, mais disponível, que trabalha com rapidez, que são simpaticíssimos e, portanto, eles têm sido uma ajuda preciosa no nosso projeto. E temos também parceria de comunicação com a Smart Waste e a Circular Economy Portugal. E depois, obviamente, trabalhamos, quer dizer, temos que trabalhar, tal como o Luís, com as entidades, sei lá, Agência Portuguesa do Ambiente, CCDR do Alentejo, e o que eu sinto é que toda a gente tem muita vontade, mas ainda não sabemos muito bem como. Ou seja, os próprios sistemas, vamos pensar nos sistemas informáticos de uma Agência Portuguesa do Ambiente ou de um CCDR, ainda não contemplam muitas destas coisas. Se olharmos para o enquadramento legal da economia circular aplicada à construção, quer dizer, é praticamente inexistente, não é? E, portanto, existe muita vontade e, por exemplo, trabalhamos também, obviamente, não posso esquecer, com o Turismo Portugal, que tem sido um player imenso, não só para a economia circular, mas para a sustentabilidade no turismo, etc. E eles têm, vê-se que têm feito um esforço interno de alteração de legislação, de objetivos, de formação e disseminação de conhecimento muito grande. Eles têm feito um esforço muito grande neste sentido e têm dado frutos, porque de facto fala-se muito mais sobre isto, especialmente no setor do turismo, fala-se muito mais sobre isto. A propósito de uma coisa que tu falaste aí, gostava de vos perguntar que práticas e ferramentas é que vocês utilizam nos vossos projetos para valorizar a economia circular e se acham que estas práticas e estas ferramentas podem ser, neste momento, uma ajuda crucial seja para disseminar, portanto, o conteúdo circular dos nossos projetos, como para demonstração de pilotos. Refiro-me, por exemplo, à certificação ambiental, que o Luís também já mencionou, análise de ciclo de vida, pegada de carbono, etc. Qual é a vossa experiência com estas ferramentas? Como já tinha mencionado, nós nos nossos projetos procuramos obter certificações, seja o LEED, seja o BREEAM, e isto deve-se também ao facto de nós integrarmos um grupo internacional em que os acionistas não são portugueses e estas certificações acabam por ter um maior reconhecimento internacional do que algumas certificações nacionais. Estou a pensar no caso do Lidera, sem tirar valor ao Lidera. Por exemplo, nós na Matinha temos estado a trabalhar com os consultores LEED a avaliar a possibilidade de virmos obter uma certificação em LEED Neighborhood Development, que vai muito mais além do que a certificação de apenas um edifício, olha para o bairro como um todo. Por exemplo, nós no caso do projeto da Matinha, temos à partida logo um statement muito poderoso, pois estamos a propor transformar um brownfield num greenfield e pretendemos devolver à cidade uma zona que atualmente está vedada e inacessível ao público. E ao construirmos esse projeto, abrimos aquelas novas ruas, vamos permitir ligar ainda mais a cidade ao rio. Isto são características que logo à partida são valorizadas numa avaliação LEED. Mas essa avaliação vai muito mais além, já que promove a concepção e a construção de edifícios e infraestruturas que reduzem o consumo de energia e água, ela promove uma utilização mais sustentável de materiais, promove o transporte público ou o transporte não poluente, e incentiva os projetos a apostar na obtenção de créditos de importância para o ambiente local. Portanto, nós, ao incorporarmos estes consultores LEEDs nas nossas equipas, com isto acabamos por desbravar um bocadinho o caminho e guiar e passar uma mensagem muito importante aos projetistas com que trabalhamos, a dizer que, no fundo, a dar diretrizes que eles depois têm de implementar nos projetos. Bom, da nossa parte, eu antes de mais queria fazer aqui um comentário. Isto é extraordinariamente importante, Luís, que é olhar para as coisas, não só para a construção, isso que estás a dizer é o sustainable living. Não é só o edifício, é depois a vivência que se vai fazer daquele espaço, que é extraordinariamente importante e acho fantástico vocês estarem a olhar para isso também. Nós temos exatamente a mesma experiência, que é nós temos um consultor, que é parceiro de projeto, da Noruega, que faz também, eu costumo dizer que ele é o homem do LEM, que é
ele dá aquelas diretrizes de, ok, temos sempre que ter a economia circular em mente. E depois projetistas, arquitetos, engenheiros têm sempre que fazer as coisas com aquele objetivo em mente. Portanto, neste caso é o Daniel serve para nos lembrar sempre que, atenção, este projeto é da economia circular e isto foi extraordinariamente importante, porque é muito fácil nós ficarmos distraídos, exatamente quando não há muita produção de conhecimento, não temos muita diversidade de ferramentas e de metodologias, e é fácil tentarmos fazer uma coisa mais fácil, não é? Que nos é mais familiar e que temos mais domínio sobre o conhecimento da mesma. E, portanto, esta parceria com consultores para nós foi extraordinariamente importante. Depois, a nível de outras ferramentas, metodologias, equipamentos, materiais, quer dizer, isto para nós foi desde o início, que é o próprio design, foi pensado de acordo, sei lá, posição solar, foram feitos estudos solares para ver de que forma é que temos que posicionar o edifício, que tipo de janelas e vidros é que temos que ter, quais são, criar corredores de passagem de ar, que tipo de equipamentos é que vamos pôr para fazer tratamento e reutilização de águas, como é que vamos fazer aquecimento e arrefecimento dos espaços, enfim, um monte de coisas de economia circular, sei lá, como é que que tipo de material é que vamos utilizar na construção? Não será sempre certamente tijolo e cimento, não é? Todas essas coisas foram itens muito relevantes para nós, porque o projeto está feito assim. Mas depois, e voltando aqui ao Luís, a utilização que se faz dos espaços também é extraordinariamente importante. Que é, nós temos que pensar, os espaços têm que ser pensados como é um sítio onde as pessoas vão viver, onde vão fazer as suas coisas. E, portanto, temos que tornar essa vivência também o mais circular possível. Tivemos sorte que o nosso parceiro de projeto, o Daniel, também era especialista em Sustainable Living e, portanto, ele conseguiu também dar aqui uma grande ajuda a isto. E isto passa por coisas tão simples como onde é que se posicionam zonas de lazer de forma a aproveitar as condições naturais do ambiente exterior, de forma a que não tínhamos que modificar o mínimo o ambiente exterior, ou seja, fazer o mínimo impacto possível na diversidade, na biodiversidade, e de forma a que as pessoas aproveitem o espaço. Portanto, isto para nós também foi muito importante. É o que torna projetos verdadeiramente regenerativos, não é? Incluir todos os tópicos, seja a parte económica, a parte social e a parte ambiental, não é? Elas não vivem realmente sozinhas, não podemos só tratar uma e é muito importante fazer essa integração. Outra coisa que eu gostava de vos perguntar aqui, também a propósito de vocês já estarem a falar um bocadinho mais dos vossos projetos pessoais e como é que tem sido a vossa caminhada, é como é que vocês têm conseguido integrar a economia circular nas práticas de aquisição de materiais e serviços? Tem sido uma coisa fácil, direta? É fácil de conseguirem os materiais que vocês precisam? Mais no vosso caso, Laura, no teu, Luís, é fácil de atingir os objetivos que vocês querem a nível de economia circular com todos os atores? Fácil, fácil não é, não é? É sempre desafiante. Nós, no caso da VIC, a dimensão dos nossos projetos permite-nos ter, às vezes, assim, uma visão mais holística e fomentar práticas de economia circular com uma maior facilidade. Vou dar um exemplo de algo que nós estamos a fazer neste preciso momento. Nós, no projeto do Prata, estamos a arrancar com a construção de mais 2 edifícios, mais 2 lotes. E estamos a fazer a escavação dos terrenos para esses lotes. Houve a necessidade de fazermos um estudo de impacto ambiental, que incorporou o componente solos, tivemos de fazer estudos da qualidade dos solos e qualidade das águas subterrâneas e foram identificados alguns contaminantes. O que é natural, tendo em conta o Prata se localiza nos terrenos de uma antiga fábrica de material de guerra. Esses contaminantes, como não estão presentes numa percentagem suficiente para os solos serem considerados resíduos perigosos, nós temos parte dos solos que estamos a enviar para uma cimenteira, para serem depois utilizados na produção de cimento, e temos outra parte que tem um grau de contaminação quase nulo, que é admissível em enterros de inertes. Nós esses solos estamos a levar para a matinha com o intuito de depois de os aproveitar nas obras de urbanização quando tivermos a fazer as infraestruturas. Nós temos também identificado, ou de vez em quando encontramos blocos de betão, e estou a pensar, por exemplo, também quando tivemos a descontaminação dos solos na primeira fase da matinha, em que tivemos de fazer demolição de algumas estruturas de betão que lá estavam, nós fizemos a britagem desse betão
e todo esse betão transformamos em RCDs, em tuvenã, que vamos utilizar depois na base dos futuros arruamentos da matinha. Portanto, isto são exemplos de circularidade do material, neste caso betão ou os solos, que têm outro aproveitamento. Claro que sim, isso é um ótimo exemplo da reintegração de materiais, não é? E é perfeito porque as vossas obras são muito perto, não é? Uma da outra. Sim, tem essa Exato. vantagem de até poupamos no transporte, não é? Exatamente. Mas isto acaba por ser possível por termos duas mega obras e ser sempre o mesmo player, não é? Desenvolvê-las. Exatamente. Porque nós temos consciência que isto não é o comum, não é? Ou para acontecer, depois tem de haver, digamos, boa vizinhança, não é? Irmos buscar terra ao vizinho, à obra do vizinho do lado, portanto, nesse sentido, somos privilegiados e tentamos também capitalizar isso ao máximo. Ora bem, aqui da nossa parte, a nível de serviços, materiais, estou-me a lembrar, por exemplo, uma das coisas que nós queremos fazer é obter, ainda na questão das certificações, nós queremos obter o passaporte de circularidade de edifícios, que ainda nem sequer está definido o que é, ou seja, não está criado ainda, ele está em análise já há alguns anos, mas ainda não está criado. E isto é um bocadinho exemplificativo do trabalho que nós temos feito, que é, muitas vezes nós queremos coisas que não encontramos, não temos informação. Sabemos que há alguém que conhece alguém que tenha feito, mas depois ir à procura dessa informação é complicado, e passa também muito por um networking muito específico que nem sempre está disponível. A nível de materiais, nós queremos uma percentagem de 15% de materiais reutilizados, ok, em segunda mão, que vão ser essencialmente incorporados em recheio ou em estruturas externas, ou seja, decks e coisas afins. Não podem, obviamente, ser utilizados em partes estruturais dos edifícios. Falámos com a Lisbon Wood, que é uma das únicas empresas que está a trabalhar no sentido de revender materiais utilizados e que são fantásticos. Eles têm uma coleção fantástica de tudo e mais um par de botas, desde vigas a portas e cadeiras, a deck, tudo, tem tudo no seu armazém e, portanto, vamos trabalhar com eles de forma a conseguirmos garantir estes 15% de materiais em segunda mão. Os outros materiais que nós temos, que não são em segunda mão, tem que ser possível, no mínimo dos mínimos, a reutilização, ok? Que é, por exemplo, a questão dos painéis de construção que nós estamos a usar, que não é para serem destruídos, é para serem reutilizados, ou seja, eles são desmontados e são colocados noutros sítios, podemos revender e colocar noutros sítios, ou seja, a questão da destruição quando fazemos a desconstrução é uma coisa que nos preocupa, uma coisa que nós vamos fazer é a análise de fim de vida, do ciclo de vida, mas especificamente do fim de vida do edifício, que é uma coisa que nos preocupa, que é o que é que acontece a tudo aquilo, se um dia já não quisermos, já não precisarmos, quer dizer, está ali e podemos simplesmente desconstruir os painéis, portanto, retirá-los e eles vão direitinhos e poderão ser utilizados noutra obra. Portanto, são das coisas que nós queremos fazer também. Mas sim, é difícil encontrar materiais, é difícil encontrar serviços, não é fácil. Pois, portanto, o meio lá está, é muito pequeno, não é? É muito pequeno, Temos sim. que O estar sempre. mercado da economia circular Exato. em Portugal é um ovo, é uma coisinha diminuta. Sim. Há também a Novo Novo, agora a fazer esse empréstimo, não é? E revenda de materiais em segunda mão e basicamente a ligar quem tem materiais para dar, para quem tem necessidade desses materiais. É um bocadinho olhar para as coisas do Materials as a Service, que é uma coisa que se fala muito agora, que é de, em vez de comprarmos, é um serviço que nos é providenciado. E isto pode ir desde as lâmpadas que nós colocamos até aos materiais que usamos. São um serviço que nós estamos a utilizar e que pode posteriormente ser devolvido e pode ser utilizado por outra pessoa, o serviço. Exatamente. E é só uma das muitas fases da vida dos Sim, materiais. É esse o sim. objetivo, não é? É deixarmos de ver esta lógica de retirada dos materiais, Extrair. utilização, exato, extração e fim de vida dos materiais e passar a ver como, pronto, a fase em que os materiais estão connosco, no nosso edifício em particular, é só uma das fases do Sim, seu ciclo de vida e isso é ótimo. Portanto, vocês têm planeado o fim de vida do vosso edifício. sim, Isso devia passar a ser a norma, claramente, não é? sim. Nós temos que deixar de extrair, vai-se acabar, não é? Não podemos continuar a extrair e, portanto, tem que haver aquela introdução na economia circular do material em segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima mão. É uma nova vida do material.
Se calhar passando aqui um bocadinho agora aos desafios e oportunidades no nosso país, portanto, vocês já falaram um bocadinho, não é, dos desafios que enfrentam, falta de conhecimento, falta de trabalho especializado, não é? Também certamente uma coisa que tu falaste, Laura, portanto, mesmo quando queremos introduzir materiais novos, não é? Ou práticas novas, mesmo a nível da certificação ambiental, depois não temos o trabalho especializado que possa vir Nem mais. Sim, montar as é coisas. difícil encontrar pessoas que trabalhem com um determinado material de uma determinada forma. Vocês têm sentido mais dificuldades a nível, por exemplo, acham que muda muito a nível municipal, portanto, que há câmaras que estão mais avançadas em algumas coisas do que outras? Acham que é um problema estrutural do país? Ainda não tive a oportunidade de traballar com a Câmara de Santiago do Cacém, de quem a Laura falou maravilhas. Não é? A minha experiência a nível de interações municipais não são assim tão positivas, e essa é uma das minhas principais preocupações. Aqui agora remetendo um bocadinho para a economia circular, mas é mais abrangente do que a economia circular, um dos principais problemas que temos é a demora no licenciamento, a demora nas respostas, esse tempo de espera em que o projeto, no fundo, não está a evoluir, não está a ser construído, para nós é muito gravoso, porque nós estando a falar de projetos muito grandes, pois é, tudo é maior, não é? São as obrigações que temos para pagar, são os juros que estão na mesma a vencer, independentemente do projeto estar a avançar ou não, e nós, no limite, se nunca vier resposta, nós não conseguimos construir e temos de fechar portas. E as coisas não se fazem, porque mesmo tendo nós muito boa vontade, as coisas não acontecem. O licenciamento municipal é uma das nossas maiores preocupações, expansível a tudo. Então, da nossa parte, não é tanto o licenciamento municipal, embora obviamente tenha o seu tempo e nem sempre é o tempo que nós queremos. Para nós tem mais sido outro tipo de licenças. Licenças ambientais, quer dizer, de um projeto que já é por si só um projeto com estas preocupações, algumas dificuldades que temos sentido com licenças muito específicas que não se prendem com a Câmara. Não trabalhei ainda com mais nenhuma Câmara, mas o que eu acho é que se os próprios técnicos que trabalham nas câmaras não têm, se a entidade não lhes providencia formação sobre construção circular, novos materiais, novos tipos de equipamentos, novas metodologias, eles não vão conseguir saber e não vão conseguir analisar quando se trata, por exemplo, de análises caso a caso de impacto ambiental, licenças de materiais de tratamento de águas, etc. Se os próprios técnicos não recebem essa formação, ou se o próprio sistema não ajuda sequer, não existe um campo para fazer este tipo de observações, eles não vão conseguir, não é? E, portanto, muitas vezes o que nós sentimos é que o projeto fica preso porque nós introduzimos um dado que ninguém sabe o que é, ou que nunca ninguém trabalhou com aquilo. E, portanto, colocamos ali em movimento uma série de pessoas a tentar sequer descobrir do que é que se está a tratar, quando no fundo depois acabam por perceber, isto até era uma coisa mais ambiental e mais sustentável e mais circular do que tudo aquilo que nós estamos a fazer. Mas isto leva tempo e nós temos sentido, nós estamos há 6 meses, vai para 7, à espera de uma licença específica, e eu sinto muito aquilo que o Luís diz, que é, isto demora, as pessoas dizem que demora, não é? Não podemos fazer absolutamente nada, mas os juros continuam a avançar, as pessoas continuam empregadas no projeto e, portanto, continuamos a pagar salários e isto tem um custo para um projeto e então o vosso custo, Luís, deve ser, ou seja, esta grande escala deve ser ainda maior e, de facto, eu acho que nós podemos, é uma grande oportunidade para muitas instituições para fazer uma renovação, uma nova análise do que é que está a faltar, de como é que podem fazer as coisas de forma diferente e para dar formação a estes técnicos, sim. Então, na vossa perspectiva, quem é que tem a maior responsabilidade de promover a economia circular neste momento? Toda a gente. Toda a gente. Claro, Todos os atores. todos. E isto vai desde o Manel e a Maria, que são cidadãos e não têm qualquer projeto na área da construção ou da economia circular, mas têm 2 crianças que têm que ensinar, aos professores na escola, ao Ministério da Educação, à Agência Portuguesa do Ambiente, aos CCDRs, às câmaras, às empresas privadas, toda a gente, porque neste momento, se nós não trabalharmos todos para o mesmo lado, isto não tem bom fim. Não, e é, na verdade um bocadinho o que se está a passar a nível nacional, não é? Quer dizer, há iniciativas a surgir de todos os sítios e de todo o tipo de players e pronto, acho que o caminho em Portugal vai acabar por ser construído um bocadinho assim, não é? Todos a tentar fazer o melhor que sabem, não é? Sim, eu tenho ficado um bocadinho surpreendida pela positiva,
com a posição do António Guterres e o quão verbal ele tem sido com esta questão da urgência climática porque nós não nos podemos esquecer que estamos aqui a falar da economia circular e de construção circular, mas isto é tudo por um motivo, não é? Que é a questão do aquecimento global e da perda de biodiversidade e do aumento da temperatura. Portanto, acho que ele tem feito um trabalho fantástico a nível de ser vocal na urgência que isto tem, e eu acho que aqui é onde estamos a falhar mais, todos nós, é na urgência, porque nós não estamos a mexer-nos rapidamente o suficiente. Sem dúvida, e uma das coisas que a Laura tocou há bocadinho, que é, nós vivemos num planeta de recursos limitados, isto vai acabar, e somos cada vez mais, não é? Não temos parado de crescer, em 2050 seremos talvez 9 mil milhões, que estarão a consumir 3 vezes, aos ritmos atuais, não é? Estarão a consumir 3 vezes daquilo que o planeta tem capacidade para produzir, não é? Portanto, nós caminhamos feliz e contente para o apocalipse. Sabemos que não vai ser na nossa geração, mas temos filhos e devíamos zelar por um melhor para eles, não é? Todas as iniciativas que nós temos ajudam um bocadinho, mas acabam por ser curtas para aquilo que é necessário fazer. Portanto, temos mesmo todos de fazer mais, e fazer mais em cada dia, em cada projeto, em cada ação, em cada reunião, fazer mais. Sem dúvida. Quais é que vocês veem como as ações a focar na próxima década para avançarmos um bocadinho no modelo de organização que temos? Isso é uma questão complicada. Há ações a focar na próxima década. Eu volto sempre à educação, porque eu acho que se isto não começar a ser incutido nas escolas, isto é um tópico que se pode abordar na escola primária, primeiro ensino básico. E se nós, lá está, se nós não informamos as pessoas, embora eu acho que também há um dever de autoinformação, no entanto não podemos esperar que uma criança de 7 anos se vai informar acerca do aquecimento global, não é? Portanto, eu acho que uma das ações é a educação de escala global. E depois, incentivos já existem, mas não podem ser só os incentivos, porque o ser humano não funciona dessa forma. Tem que haver aqui uma responsabilização das grandes empresas por não terem práticas e não terem metodologias de economia circular, por não terem relatórios de impacto ambiental, por ainda lidarem com combustíveis fósseis e fazer toda esta propaganda completamente falaciosa. E, portanto, tem que haver aqui educação e, posteriormente, tem que haver uma framework legal que penalize, o mau comportamento, por assim dizer. E concordo em absoluto com aqui, e tenho ao longo do podcast concordado em quase tudo que a Laura diz, mas nisto ainda mais, e gostava de realçar aqui o global da Laura, porque os jovens hoje em dia têm uma consciência ambiental que nós já tínhamos mais do que os nossos pais, mas atualmente ainda têm mais. Portanto, eu sinto que a nível de educação é feito esse trabalho, mas quando nós depois vamos para as pessoas que nasceram, se calhar, na década de 70, 60, já pensam, se calhar que já é tarde para mudar os comportamentos que têm. E é sempre muito dado o foco nas escolas, mas a educação tem mesmo de ser global. Não são só as escolas, tem de ser escolas e lares, porque as pessoas têm de mudar o seu comportamento. Não podemos estar à espera que seja a próxima geração a mudar isto, ou que a próxima geração é que venha ter aqui ideias milagrosas. Muito obrigada aos dois. Eu creio que hoje já discutimos aqui uma série de questões interessantes e quero agradecer-vos por isso. Para terminarmos, gostava ainda de vos colocar uma última questão, que é se gostariam de deixar alguma recomendação aos nossos ouvintes que pretendam aprofundar mais o tema da circularidade e da sustentabilidade em geral, assim de uma forma mais vasta. Não precisa de estar ligado à construção. Pode ser um podcast, um livro, um filme, algo com que vocês se tenham cruzado e que vos tenha aguçado o interesse. O que eu gostava de recomendar, porque confesso que não o conhecia e agora na preparação do podcast é que me deparei com esse site e achei que estava bastante interessante, que é o site eco.nomia.pt, que é o site do Ministério do Ambiente que trata aqui do tema de economia circular. E tem mesmo bastante informação, é um espaço de partilha de conhecimento, e tem informação sobre vários projetos, achei mesmo interessante, portanto era isso que queria partilhar convosco. Sem querer complicar muita coisa, para entender os básicos e perceber do que é que se trata, eu diria que existem cursos gratuitos na Academia Digital do Turismo de Portugal que não estão exatamente direcionados para o turismo e que incluem muita coisa de economia circular. E
O canal de YouTube do Planeteers World Gathering, que é, eles chamam-lhe o Web Summit da Sustentabilidade, e que foi fundado por portugueses, foi fundado pelo Sérgio e por mais alguém que não lembro o nome, e eles conseguiram contratar um cartunista, sabem, daqueles vídeos que se vai desenhando enquanto se vai explicando, Sim. e eles têm vários vídeos curtíssimos, fantásticos, sobre o que é isto da economia circular, o que é o aquecimento global, e muitas outras coisas, e que são giros de ver, são fáceis de entender e estão muito bem conseguidos. Portanto, eu acho que isso, para começar, isso já era fantástico. Muito interessante. Olha, esses vídeos não conheço, vou também eu vê-los, são excelentes recomendações. Espero que do lado dos nossos ouvintes aproveitem, e a vocês agradeço-vos pelas vossas recomendações e pela vossa participação no último episódio da série de podcast do projeto Circular EcoBeam. Após termos discutido o design para a circularidade, métricas para a construção circular ou a regulamentação e política no setor, é assim, desta forma e em ótima companhia, que encerramos hoje esta minissérie de podcast sobre circularidade na construção. Esperamos sinceramente que tenham gostado, e se este é o primeiro episódio que ouvem, podem ouvir os episódios que já foram lançados na nossa página de projeto www.circularecobeam.eu ou nas nossas redes sociais. Podem também enviar-vos o vosso feedback e sugestões, que muito agradecemos. Obrigada por nos ouvirem, mantenham-se atentos a novidades. Este episódio foi escrito, produzido e editado pelo Oceano Sangler, Verena Guzwein e Ana Mestre. A série podcast faz parte do projeto Circular EcoBeam, financiado pela II Grants Portugal, no âmbito do Programa Ambiental. O projeto é desenvolvido pela 3 Drivers, Instituto Superior Técnico, Central Beam, Vig Properties e pela Universidade de Ciências e Tecnologias da Noruega.